Imagine uma equipe instalando dependências numa segunda-feira comum. O comando parece inofensivo, a tela corre rápido, centenas de pacotes entram no projeto e ninguém lê cada linha. Durante anos, essa foi a força e também a fragilidade do ecossistema JavaScript: velocidade extrema, automação extrema e confiança distribuída em milhares de componentes. Nas últimas 24 horas, o NPM 12 virou notícia porque desabilita scripts de instalação por padrão. Em termos simples, comportamentos que antes podiam rodar automaticamente durante a instalação de pacotes passam a exigir revisão e aprovação. Para quem desenvolve, pode parecer uma pequena mudança de fluxo. Para a segurança, é uma mudança de fronteira. A execução automática deixa de ser presumida e passa a ser concedida. Este é o Cyber Report. A tese de hoje é direta. A mudança do NPM 12 mostra que o ecossistema JavaScript está trocando conveniência automática por consentimento explícito para reduzir ataques de cadeia de suprimentos. E a pergunta que vamos responder até o fim é: se um pacote malicioso não puder mais executar comandos logo na instalação, quanto do risco real desaparece? E quanto apenas muda de lugar? O fato principal veio do anúncio repercutido pelo The Hacker News. O GitHub, responsável pelo NPM, anunciou o NPM versão 12 com scripts de instalação desabilitados por padrão. Também há mudanças de autenticação no horizonte, incluindo a depreciação de tokens granulares capazes de contornar a autenticação de 2 fatores em algumas operações de publicação, com transições previstas para agosto de 2026 e janeiro de 2027. A recomendação é migrar automações de publicação para modelos como Trusted Publishing com OIDC ou fluxos com aprovação humana. Por que isso importa? Porque scripts de instalação são uma ferramenta legítima. Muitos pacotes usam scripts para compilar componentes nativos, preparar binários, ajustar ambiente ou finalizar etapas necessárias. O problema é que a mesma engrenagem legítima também pode virar um atalho para abuso. Se um pacote comprometido ou imitado entra na árvore de dependências, um script automático pode executar antes que o desenvolvedor perceba o risco. Não vamos transformar isso em tutorial de ataque. O ponto defensivo é suficiente. Em ataques de cadeia de suprimentos, o invasor tenta se aproveitar da confiança que um projeto deposita em dependências registris, mantenedores e pipelines. Quanto menos ações críticas acontecem automaticamente, maior é a chance de revisão, bloqueio e rastreabilidade. A linha do tempo ajuda a entender. O NPM sempre foi desenhado para facilitar composição rápida de software. Essa facilidade criou um ecossistema gigantesco e produtivo. Mas, nos últimos anos, ataques envolvendo pacotes maliciosos, tipo squatting, sequestros de contas, roubo de tokens e abuso de scripts colocaram pressão sobre registris e equipes de plataforma. O resultado não é um único botão mágico, é uma sequência de pequenas fricções de segurança, autenticação mais forte, publicação confiável, tokens menos permanentes, revisão de scripts e redução de execução implícita. A notícia também chega no mesmo dia em que o Bleeping Computer registrou outro alerta do ecossistema NPM. Um SDK associado a cripto foi infectado com um stealer de carteiras. Esse tipo de ocorrência reforça o cenário, mesmo quando os detalhes variam caso a caso. Pacotes populares ou de nicho podem se tornar canais de distribuição porque desenvolvedores e pipelines confiam neles por padrão. A defesa não pode depender apenas de boa intenção de mantenedores. Precisa reduzir o que um pacote consegue fazer sem permissão clara. No NPM 12, a mensagem prática é que instalar deixa de ser sinônimo de executar tudo automaticamente. Segundo a reportagem do The Hacker News, usuários poderão revisar e aprovar scripts confiáveis com um comando específico e registrar a allow list resultante no package.jon. Isso cria um artefato revisável. Em vez de cada máquina aceitar comportamentos silenciosos, o projeto pode declarar quais scripts foram permitidos. Para equipes, essa declaração vira algo que pode passar por code review, política de segurança e auditoria. Aqui está a primeira consequência para desenvolvedores. Builds podem quebrar. Um pacote que dependia de script automático talvez precise de aprovação explícita. Isso vai gerar atrito.
especialmente em repositórios antigos, monorepos e ambientes de CI. Mas esse atrito é exatamente o ponto. Quando uma dependência pede permissão para executar algo durante a instalação, a equipe precisa responder: isso é necessário, esperado e documentado? Ou é uma surpresa? A segunda consequência é para atacantes. A mudança não elimina todos os ataques de supply chain. Um pacote ainda pode conter código malicioso executado quando a aplicação importa a biblioteca. Um mantenedor comprometido ainda pode publicar uma versão perigosa. Um token roubado ainda pode causar dano se tiver permissão ampla. Mas uma classe importante de abuso perde o caminho mais fácil: rodar no momento da instalação, antes de qualquer revisão semântica do uso real do pacote. A terceira consequência é para CI/CD. Muitos pipelines foram construídos com a suposição de que instalar dependências também prepara tudo automaticamente. Com o novo modelo, equipes precisam tornar explícito o que é confiável. Isso combina com práticas modernas de segurança, builds reproduzíveis, logfiles revisados, runners isolados, segredos fora do ambiente de instalação e permissões mínimas para publicação. A quarta consequência é cultural. Durante muito tempo, segurança em dependências foi tratada como uma varredura de vulnerabilidades conhecidas. Isso continua importante, mas não basta. Ataques de cadeia de suprimentos muitas vezes não começam como CVE clássico. Eles começam como comportamento inesperado em um pacote recém-publicado, em uma conta sequestrada ou em um script que faz mais do que deveria. Por isso, controles de execução são tão importantes quanto listas de CVS. O ângulo de inteligência artificial entra de forma indireta, mas real equipes estão usando assistentes de codificação e agentes para adicionar bibliotecas, atualizar pacotes e corrigir builds. Se a instalação de dependências é mais segura por padrão, a automação assistida por inteligência artificial ganha uma barreira adicional contra uma decisão perigosa tomada rápido demais. Mas a barreira não substitui governança. Agentes de inteligência artificial que alteram package.jon, aceitam a Lovelace ou mexem em pipelines precisam das mesmas regras: menor privilégio, revisão humana e logs. Para líderes técnicos, a pergunta agora não é se devem atualizar imediatamente sem teste. A pergunta é como preparar a transição sem abrir exceções permanentes. Comece por inventariar projetos que dependem de scripts de instalação. Separe pacotes realmente necessários de comportamentos históricos que ninguém entende mais. Em seguida, registre aprovações de forma revisável e evite permitir scripts globalmente por comodidade. Para equipes de segurança, o checklist muda. Primeiro, monitore alterações em package.jon, logfiles e a Lovelace de scripts. Segundo, trate novos scripts aprovados como mudança sensível. Terceiro, reduza segredos disponíveis durante npm install. Quarto, prefira publicação com OIDC e tokens de curta duração quando possível. Quinto, combine scanners de dependência com análise de comportamento e revisão de eventos de publicação. Para mantenedores de pacotes legítimos, a mudança exige comunicação. Se um pacote precisa de script de instalação, explique por quê. Documente o que o script faz, quais arquivos altera e quais permissões espera. Quanto mais transparente for o comportamento, menor será a tentação de usuários aprovarem tudo às cegas ou desabilitarem a proteção. Para empresas, há também um ponto de política. Não basta mandar todo mundo atualizar e esperar que funcione. É preciso criar uma regra simples: scripts de instalação são exceções justificadas, não privilégio automático. E exceções precisam expirar, ser revisadas e estar associadas a um dono técnico. Sem isso, a Lovelace vira apenas uma nova forma de confiança cega. O que muda agora? Muda a posição padrão. Antes, o caminho feliz era instalar e executar. Agora, o caminho defensivo é instalar, observar, aprovar o necessário e registrar a decisão. Em segurança, padrões importam. A maior parte do risco vive justamente onde ninguém toma uma decisão explícita. Também muda a conversa sobre produtividade. Sim, haverá casos em que o novo padrão vai incomodar, mas a pergunta correta não é apenas quanto tempo a instalação leva. É quanto custa descobrir tarde demais que uma dependência rodou algo que não deveria, em uma máquina de desenvolvedor ou em um runner com acesso a segredos.
O custo de uma aprovação consciente pode ser menor do que o custo de uma investigação de supply chain. Voltamos então à pergunta inicial. Se um pacote malicioso não puder mais executar comandos logo na instalação, quanto do risco desaparece? Desaparece uma rota conveniente e perigosa. Mas não desaparece a necessidade de revisar dependências, proteger contas, limitar tokens, isolar builds e monitorar publicação. O risco não some, ele fica mais visível e mais controlável. A conclusão defensiva é esta: o NPM 12 não torna o JavaScript invulnerável. Ele torna a confiança menos automática. E no ecossistema onde uma dependência pequena pode entrar em milhares de projetos, reduzir execução implícita é uma medida concreta de segurança. A cadeia de software continuará rápida. A diferença é que agora, parte dessa velocidade terá que passar por uma pergunta essencial: este código realmente deve executar aqui?